Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade. Apresentação: Vicente Fonseca. Boa tarde, ouvintes da Rádio da Universidade. Essa é mais uma edição do Extensão em Foco, o espaço do extensionista aqui na Rádio da Universidade. E hoje a nossa convidada é a professora Liliane Giordani Ferrari, da FACED, coordenadora do Lobo Games, coordenadora desse projeto ao lado do professor Renato Pérez Ribas, da Informática. Lobo Games, que é um projeto com o objetivo de divulgação, disseminação e o interesse pelos jogos lógicos de tabuleiro e o seu aprendizado, trazendo aí como principal benefício o exercício do raciocínio lógico. É um dos projetos mais premiados e mais famosos da URGS de extensão atualmente, e a professora Liliane nos traz aí a honra da sua participação hoje aqui no Extensão em Foco. Professora Liliane, muito bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Estamos felizes como grupo de poder contar um pouco sobre o nosso trabalho. A gente que agradece, professora, e, enfim, para um ouvinte que ainda não conhece o Lobo Games, queria que a senhora contasse primeiro um pouquinho do histórico desse projeto, como é que ele surgiu, a partir de que necessidade ele surgiu, como é que vocês, o que vocês enxergaram que tenha despertado a ideia de criar esse projeto? Ok. Nós iniciamos com uma parceria entre a Faculdade de Educação e o Instituto de Informática numa ação tímida, digamos assim, por um convite de uma escola em que eu tinha uma relação de trabalho, uma escola de surdos, de levar atividades extra-classe para as crianças. E aí, conhecendo o trabalho do professor Renato, envolvido com jogos de tabuleiro, jogos antigos, recuperando a questão cultural, inclusive, desses jogos, eu propus que a gente fizesse um encontro nessa escola para contar um pouco sobre esse material e ver, a partir daí, o que seria. 2012. Então, iniciamos em 2012 nessa tentativa de levar um material e a escola se apropriar e seguir com ele. A partir daí, desse primeiro contato, foram surgindo outras ações dentro da mesma escola de educação bilíngue, com formação de professores, com turmas pedindo uma ampliação, aí registramos esse projeto junto à ProRest, fomos ampliando. Em 2013 fizemos uma ação ampliada em toda a escola, abrimos para a rede municipal de Porto Alegre, a rede de municipal de 3 outros municípios da região noroeste descobriram o projeto, se interessaram. Em 2013 ele virou um programa de extensão, a gente teve o ganho de bolsistas bastante atuantes no projeto, o que deu a ele um outro corpo. Então nós abrimos um leque de ação, levando materiais de formação para os professores e esses professores fazendo atividade com as crianças a partir desses jogos, dessa recuperação desses jogos, nesses diferentes espaços. Surgiu, então, em 2014 primeiro, uma possibilidade de fazermos uma Olimpíada Escolar de Jogos Lógicos Tabuleiro envolvendo os municípios em que a gente estava desenvolvendo o projeto com os professores. E aí reunimos em torno de 300 crianças num evento coletivo das escolas e que nos trouxe, então, uma visão, nos deu uma visão do que o projeto estava se tornando, né? Algo que as escolas estavam incorporando, algo que as crianças estavam levando para os horários de intervalo. E aí firmamos esse trabalho junto com esse grupo através, então, de pesquisa, né? Desenvolvemos um projeto de pesquisa colado aos programas de extensão, para a gente poder validar o material que a gente está trabalhando. E em 2016 a gente reedita mais um biênio deste programa, agora atuando com o nosso grupo fortemente em 2 espaços. Um espaço que é da educação do campo, porque temos na FACED um curso que é formação de professor de educação do campo. Então, desenvolvemos ações em espaços de escola rural, escolas quilombolas, escolas indígenas, levando nosso conhecimento, mas também aprendendo muito nesses espaços para os nossos bolsistas, né? Porque ao mesmo tempo que a gente leva uma formação, a gente ganha uma formação imensa que a faculdade não dá conta de fazer para os nossos alunos que estão em cursos de formação de professores. E outra área que a gente tem atuado é com jovens. Nós temos o projeto tem estado numa escola trabalhando com o protagonismo juvenil, para que os adolescentes assumam também um papel de mediadores com as crianças menores desse espaço.
público, então, o público atingido pelo Lobo Games, ele é bastante diversificado, né, professor? Ele tem desde alunos a professores, a diversos atores, né? Isso, perfeito. A gente tem uma ação junto à formação docente, uma ação junto com as crianças, tem espaços de comunitários em que a gente tem trabalhado com a melhor idade e com comunidades em espaços de educação social. Por exemplo, nesse momento, nós estamos com uma equipe acompanhando o projeto Rondon, em Serra Norte, que é no estado, né, do Rio Grande do Norte, levando também esse projeto. Então, a gente tem vivido ele com grandes e belas surpresas, cada ação nova nos incorporando de outras ações. Para conduzir essa entrevista hoje comigo está aqui a Paola Pavese. Paola, muito boa tarde. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Liliane. Boa tarde. São feitas oficinas com a participação de professores do ensino fundamental e médio, né? Isso. E qual tu acha que é a importância dessas atividades? Nós temos descoberto, junto com os professores, uma necessidade que é dada sempre, mas que a gente acaba não desenvolvendo ela, que é reorganizar espaços e tempos dentro da escola. Os jogos, eles têm modalidades distintas, desde a mesa ao jogo vivo e ao jogo gigante, que faz com que, desde a arquitetura da sala de aula aos tempos, sejam discutidos. Aula que possa ser feita fora da sala de aula, no pátio, materiais diversos. Então, tensiona uma discussão sempre necessária na educação de reformulação e discussão do currículo. Professora, esses jogos do Lobo Games, eles são diversos, né? Quem puder acompanhar, inclusive no site do projeto, a senhora pode falar depois a seguir, né? Eles são divididos em 4 dimensões, né? O jogo tradicional de tabuleiro, o jogo no computador, o jogo gigante e o jogo humano, no qual os próprios participantes são peças do tabuleiro. Em relação a esse último, jogo humano, qual é a importância de a própria pessoa ser uma peça do jogo para o raciocínio lógico? Perfeito. A gente tem pensado nos jogos a partir do desenvolvimento como tu falaste, do raciocínio lógico, em diferentes áreas, né? Ele não está só colado às questões lógico-matemáticas, mas sim, inclusive, às questões filosóficas, né? No momento que se coloca uma condição do pensar. Quando a gente troca o ambiente, por exemplo, para um cenário em que o ator ou a peça é o próprio sujeito, ele desloca o olhar. Primeiro, num movimento de estratégia e segundo, numa composição coletiva. Ele não joga sozinho com as suas peças, ele joga num coletivo. E esse coletivo precisa combinar, pensar junto, compor. Então, há uma ação, e talvez uma das ações mais fortes que a gente tem tido retorno, é da relação com o coletivo, de entender como criar condições para trabalhar em grupo. E com a expansão do videogame nos últimos tempos, tu acha que os jogos de tabuleiro perderam espaço? Possivelmente sim, pelo tempo que ele ficou adormecido, digamos, né? Tem espaço para as duas coisas, com certeza. A gente, inclusive, tem desenvolvido, junto com o grupo dos alunos da informática, esse material para dentro das telas, dos smartphones. Mas a gente não tem isso como um grande objeto do projeto. A ideia é que a gente vá para a rua e possa trabalhar também com materiais simples, porque a escola não vai ter uma negativa por não ter material de alta tecnologia, ela pode ter de papelão a tampinhas, coisas que é possível de usar, e são estratégias, de jeitos de lidar com raciocínio diferentes. Então, cabe, sim, isso, e a gente tem visto que a criançada tem gostado muito, porque onde ela está, ela desenha num papel e ela joga. Como é que tem sido essas Olimpíadas Escolares, professores, que o Lobo Games realiza? Ela tem jogos de videogame também, mas mais tabuleiro? Como é que tem sido a receptividade da gurizada a esse tipo de evento? Perfeito. Eu te citei a Olimpíada de 2014, nós reeditamos em 2015 novamente uma segunda Olimpíada, muito por demanda das escolas. Elas são organizadas a partir do material dos jogos que a gente tem, então são jogos de raciocínio lógico nas 3 modalidades, em mesa, chão vivo e chão gigante, com peças, que a gente chama garrafas, com água colorida, isso é a nossa peça. Alunos fazendo a parte do vivo. Não temos jogos eletrônicos, então a gente faz um cenário em que eles passam por um circuito
Sempre um circuito onde as equipes são definidoras do resultado, nunca é um resultado individual. E as escolas compõem suas equipes a partir de uma proposição da seleção dos jogos. E onde é que foi... Aonde já foi realizada essa Olimpíada? Nós fizemos as duas, uma 2014 e 2015 na região noroeste, por uma organização dos municípios dessa região. Há um movimento esse ano de reeditá-la, terceira, e uma tentativa da gente fazer uma edição com a rede municipal em Porto Alegre também. Participam da equipe do projeto professores e alunos de diversas áreas, né? Educação, informática, educação física. E qual a importância dessa interdisciplinariedade para o projeto? Perfeito. Essa pergunta é ótima, porque esse é o movimento que a gente tem de fazer também. Na escola, quando a gente fala em jogos, ou ele está ligado à educação física, ou ele está ligado à matemática. E esse foi um movimento que a gente buscou fazer junto com os alunos bolsistas do PIBID ano passado. A gente fez um curso de formação durante um ano para alunos do PIBID de diferentes áreas. Da língua francesa, da própria educação física, da história, da geografia, para enxergar a questão dos jogos por dentro de todas as áreas do conhecimento. E a gente teve retornos muito bacanas. Porque a gente não dá conta, como professores, de circular pelas diferentes áreas para propor para a escola. E através dos nossos alunos de graduação, a gente tem conseguido fazer isso. Existem diversos estudos que estão sendo feitos pela equipe do Lobo Games a partir dos resultados obtidos pelo projeto nesses últimos anos. Como é que tem os estudos aí sobre o impacto da prática dos jogos de tabuleiro no cotidiano desses participantes? Que resultados vocês têm chegado? O retorno que a gente tem com dados da pesquisa do ano passado é de que alunos que por vezes eram entendidos como alunos indisciplinados ou não interessados pelas questões da escola, em alguns casos eles têm demonstrado uma postura diferenciada com relação aos jogos. Mediadores, participantes e, por um outro lado, também alunos que eram... digamos, silenciados pelo não conhecimento, alunos tidos com dificuldades de aprendizagem, né, que não se colocavam, começaram ao descobrir a estratégia do jogo, entendê-lo e, por vezes, vencê-lo, inclusive do próprio professor, e ocupar um outro status quo dentro da turma. Então, a gente tem algumas questões bem importantes com relação à inclusão e com relação às questões de comportamento. Quem quiser saber mais informações sobre o Lobo Games, quem quiser fazer contato com vocês, como é que faz, professora? Nós temos um site, é só você procurar lá Lobo Games, tudo junto, que vai encontrar um site que está hospedado no Instituto de Informática. Nesse site a gente tem a organização dos materiais dos jogos, eles estão divididos em 5 módulos, os módulos têm material em PDF para impressões dos jogos, é livre, as escolas podem fazê-lo. A gente tem produzido vídeos agora informativos de como trabalhar com esse material e publicações de artigos, informações, notícias e agenda que a gente pode atender as escolas conforme as demandas. Professora Liliane Giordani Ferrari, professora da FACED, coordenadora do Lobo Games, né, ao lado do professor Renato Pérez Ribas. Muito obrigado pela sua participação e sucesso ao Lobo Games e a todo o trabalho maravilhoso que vocês vêm desenvolvendo nos últimos anos. Muito obrigada, a gente que agradece esse espaço e está sempre aberto para aprender junto com as escolas e junto com os nossos colaboradores. Vamos agora às notícias da extensão. O segundo Banco Comunitário de Porto Alegre foi inaugurado no último dia 6 de julho, no bairro Sarandi. O evento contou com a presença de grandes nomes da economia solidária no Brasil. A iniciativa tem apoio do Núcleo de Estudos em Gestão Alternativa, ligado ao curso de administração da URGS. O incentivo à mobilização comunitária e apoio jurídico e organizativo marcam o trabalho do Núcleo, que é projeto de extensão da universidade. O Banco Comunitário Justa Troca circulará a moeda social chamada Justo, na Vila Nossa Senhora de Aparecida. O objetivo é o fortalecimento do consumo e produção locais, a partir da circulação de uma nova alternativa econômica. Além de fortalecer a economia, a iniciativa busca a integração e conscientização da comunidade. A Sala Redenção recebe no dia 31 de agosto
Às 16 horas, a segunda exibição da mostra Tela Indígena. O ciclo visa a divulgação de filmes feitos por indígenas, além de propor a difusão da pluralidade de suas respectivas culturas. Serão exibidos 2 filmes. O primeiro apresenta a cultura caigangue em Porto Alegre, seus saberes e costumes. Já o segundo fala sobre a resistência dos caigangue na cidade gaúcha de Candóia, onde sofreram perseguições durante conflitos pela terra. A seguir, haverá debate pós-sessão, que contará com a presença de indígenas caigangue e de professores da URGS e de escolas indígenas. A Sala Redenção fica no campus centro da URGS, na rua Engenheiro Luiz Englert. A entrada é franca. Está aberta para visitação a Mostra Guarani Mibiá. As fotos são resultado de uma parceria entre o fotógrafo Danilo Cristides e Verá Poti, fotógrafo Mibiá e cacique da aldeia de Itapuã. O projeto iniciou em 2008, quando Danilo visitava a aldeia de Poti com o propósito de ensiná-lo a fotografar. Ele percebeu o cacique como um fotógrafo talentoso e Verá Poti o ajudou a entender sua cultura e costumes. Ao todo, são 36 fotos produzidas pela dupla. A visitação ocorre de segunda a sexta, das 9 às 18 horas até o dia 6 de setembro, no Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, no campus do Vale. A entrada é gratuita. Extensão em Foco tem produção e apresentação por Vicente Fonseca, notícias por Paola Pavese e técnica de Luiz Fogassi. Voltamos na semana que vem. Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade. Apresentação: Vicente Fonseca.